Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, dia 23. Gente, hoje é carnaval, domingo de carnaval. Bom, se você já conhece o Templo Maria Santíssima, você sabe que nós somos a favor da alegria, de muita espontaneidade, como é o caso dos espíritos, principalmente os espíritos ciganos, não é mesmo? Se você já conhece algum trabalho que essa casa faz, já teve a oportunidade de ver um atendimento cigano, você vai perceber ou já percebeu que é muita alegria, é muita espontaneidade, é muito colorido. Por quê? Porque é a alegria que vem da alma. É a alegria que não precisa de nenhum subterfúgio para expressar esse sentimento que vem do espírito, não é mesmo? Então é essa alegria que nós aprendemos a cativar junto aos espíritos, a cativar em nós. Então, gente, carnaval é um período onde as pessoas estão bem alegres, mas é onde as pessoas elas perdem muita a noção, onde é a alegria, onde é o exagero. Não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, gente. Não é crítica de maneira nenhuma. Mas no programa de hoje, que é especial da família e no dia de Natal, nós vamos falar muito sobre isso. A visão espiritual sobre esse período carnavalesco, tá certo? Principalmente a origem da palavra carnaval. De onde vem, você sabe? Nós vamos falar tudo sobre o carnaval na visão dos espíritos, junto com vocês, tá certo? Mas, como sempre fazemos, poxa, estamos no início de mais um dia. É a demonstração de que Jesus, que Deus, que os espíritos superiores, eles confiam em nós. Por que a demonstração? Porque somente quando se confia em alguém é que você dá algo para esta pessoa, não é? Se eu confio em alguém que ele possa cuidar de um bem maior, algo de valioso, eu dou para ela e falo, cuide direitinho. O que é mais valioso no mundo do que a própria vida? Então, se Deus nos concedeu mais esse dia,
cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sed libera-nos a malo. Programa Madrugada com Deus. Estamos de volta aqui nesta madrugada e falando com vocês aqui de Caxias, Santa Maria, Rádio Imembuí de Santa Maria. Poxa, daqui a 2 semanas nós teremos atendimento lá em Canoas, depois no Rio Grande, atendimento com as caravanas de luz, atendimento espiritual para todos vocês gaúchos que nos acompanham aí de Canoas e região, e também ali de Rio Grande e toda a região. Aí só lá no final do mês nós voltaremos para Caxias para o atendimento Voltaremos para o Rio Grande do Sul para o atendimento em Caxias e o atendimento em Santa Maria, tá certo? Esse é o trabalho dessa casa, gente. O trabalho dessa casa, ele é muito amplo, graças a Deus. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque há necessidade. Há necessidade da espiritualidade em nossas vidas. Então os espíritos, vendo a necessidade, vendo o nosso desejo de ter conhecimento, eles vêm até nós. Eles vêm suprir essa falta que está em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, a falta da espiritualidade. Olha, nesta casa, os espíritos trabalham afincoamente para que quebremos essa barreira entre o mundo espiritual e o mundo material. É um mundo só. É um mundo só, não existe separação. Nós é que criamos essa separação. Aí, aqueles que morreram e aqueles que estão vivos. Será que é que nós que estamos vivos ou aqueles que estão no mundo de origem é que estão mais vivos que nós? Será quem é os mortos aqui? Aqueles que voltaram para o mundo, a pátria de origem, ou nós que continuamos aqui nessa escola chamada vida material?
Então, gente, nós temos que quebrar essa barreira. E nessa casa, isso acontece com simplicidade. Você pode ouvir espíritos falando pela rádio, você pode ouvir e ver espírito falando aqui pelo YouTube. Isso não é uma quebra de tabu? Não é mesmo? E olha, vou te contar uma coisa, o que nós recebemos de crítica, de perseguição, porque isso não pode, o que não pode? Tudo é possível aquele que crê. Por que não pode um espírito vir e usar da mediunidade para se manifestar, para falar do seu conhecimento? Propósito? Ajudar. Poxa, vamos lá, vamos logicar. Minha mãe desencarnou há tanto tempo e ela não pode vir dar suporte à família? Quem impede? Deus não permite. Deus não permite é que nós utilizemos dos dons divinos de forma errada. Quando Moisés proibiu a comunicação com os mortos, está lá no Velho Testamento, ele deixou claro que o propósito era parar com aquela promiscuidade, onde você procurava um médium, né, um comunicador com os espíritos, para pedir a espírito para alcançar o bem do próximo, como até hoje acontece. Então Moisés, vendo aquele descontrole, ele diz, vamos proibir. Chega com isso, para com isso, isso não pode. Radicalismo como era, olho por olho, dente por dente. Mas hoje, depois de tanto tempo, de tanto conhecimento que nós temos, dizer que não pode falar com o espírito, eu não posso falar com minha mãe porque ela desencarnou, isso é um pensamento retrógrado. Claro que eu posso, porque o que me liga a minha mãe é o sentimento, o que liga você a um espírito que desencarnou é o seu amor. E o seu amor acaba? Eu te pergunto, porque um parente seu morreu, você deixou de amá-lo? Porque um parente meu filho, um exemplo aqui, meu filho vai fazer faculdade lá não sei na onde, eu vou deixar de amá-lo porque ele vai ficar quilômetros de distância? Não. Mas ele está vivo, Júlio, só está distante. Todos nós estamos vivos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Por ser espírito, somos eternos. Estamos vivos, em condições e frequências diferentes, mas estamos vivos. Tá certo? Bom, gente, hoje é domingo dia 23, na Carnaval. E a gente estava falando aqui no começo que ia tocar nesse assunto sobre Carnaval, não é mesmo? Carnaval, festa da carne. Fora criado o Carnaval para quê? Para que as pessoas, antes da quaresma, aos 40 dias de jejum, as pessoas pudessem ali se preparar. Como? Se despedindo da carne, literalmente. Se despedindo, por isso Carnaval. Mas aí passa o tempo, vai passando o tempo, e hoje o Carnaval é como nós conhecemos. Não somos contra a alegria, mas somos conscientes de que temos que ter responsabilidade, principalmente com o nosso corpo. E hoje a promiscuidade está muito grande, gente. É necessário termos responsabilidade sim, se divertir sem problema. E preciso do carnaval para me divertir, eu preciso beber para me divertir, eu preciso me intoxicar para se divertir, eu preciso fumar drogas para me divertir? Não! Eu preciso apenas ser espontâneo, pois a minha diversão é estar bem com quem eu amo, comigo e com quem eu amo. Na nossa casa nós temos atendimento com os ciganos, e os ciganos, ao chegarem, convidam todos para bailar. Literalmente fazer um grande bailado dentro da casa espírita. Olha só, olha o diferencial, um dos diferenciais desta casa, né? Das diferenças do trabalho dessa casa. Isso tudo feito com muita espontaneidade, muita verdade, muita alegria e muita confiança, muita fé em Deus, muito respeito à vida, pois ser feliz é respeitar a vida. Então não somos contra o carnaval, mas sabemos sim que há nesse período uma investida muito grande por parte de espíritos fora da lei, que querem aproveitar essa invigilância para poder embutir ali ideias horríveis na cabeça das pessoas.
principalmente da juventude. Ideias horríveis como a de você entregar o seu corpo, que é o templo do Deus vivo, a quantas pessoas forem. Júlio, você está exagerando. Será? Eu não sou contra o carnaval, deixo isso aqui claro, mas a gente precisa falar do que nós acreditamos e do que ouvimos, não é? Ouvimos e vemos por parte dos espíritos. Precisamos cuidar da nossa juventude, sim. Precisamos chamá-lo à responsabilidade, sim. Não pode uma pessoa, num dia de carnaval, por acreditar estar feliz, entregar o seu corpo a tantas pessoas. Não é? Mas é só um beijo, uma troca disso, troca daquilo. É o templo do espírito, é o corpo. Podemos nos divertir, sim, mas com todo o respeito, com todo o equilíbrio, para não cairmos nas tentações mundanas. Por que Jesus diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto? Por que ele diz que é orar e vigiar para não caíres em tentação? Tentação é o que não falta nesse mundo. Então precisamos sim, precisamos cuidar. Carnaval, festa da carne. E as pessoas, pelos prazeres carnais, elas fazem coisas absurdas. Coisas absurdas. Acreditando que a felicidade está ali, em suprir os desejos carnais. Não, Senhor, não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque eu vejo. Se assim fosse, Jesus iria demonstrar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus era feliz sem precisar dessa promiscuidade, sem precisar desse exagero, desse descontrole. Então é o que a casa de Maria propõe, que todos sejam felizes, mas porém com equilíbrio, com controle, com disciplina, com harmonia e com verdade, tá certo? É em que infelizmente o tempo é tão curto, mas para falar desse tema poderíamos ficar aqui horas, tá bom? Mas antes de mais nada, eu convido a você agora a ouvir o Evangelho de Jesus numa visão ampla. O Evangelho de Jesus, revelação da revelação. Pelo amigo espiritual, assim, se ele me permite, eu digo, Jean Baptiste Rustin. Uma pessoa que fora lá entrevistar os próprios evangelistas para decifrar muitas coisas que ficou em aberto sobre a passagem de Jesus. Tá bom? Então vamos estudar? Daqui a pouquinho nós voltamos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Os versículos 18 e 19 deste capítulo 16 da narrativa evangélica de Mateus, que dizem assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares sobre a terra será ligado nos céus, o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Do ponto de vista espírita, portanto mediúnico, é que deveis considerar as palavras de Jesus registradas nestes versículos. Pedro, médium desenvolvido e adiantado, era nas mãos dos Espíritos do Senhor um instrumento poderoso para a difusão da luz. Todos os discípulos do Cristo tinham utilidade, mas cada um na sua especialidade. Pedro, ao contrário, dotado de uma organização física bastante maleável para se prestar a todas as influências mediúnicas, espírito mais elevado do que os outros apóstolos fiéis, se não em pureza, pelo menos em inteligência, tinha mais amplo poder. Servia assim de pedra fundamental ao edifício. Sobre ele foi construída a Igreja do Cristo, que desse modo assenta em alicerces inabaláveis, porquanto a faculdade que ele possuía se vai espalhando,
e cada vez se espalhará mais. E tal como a pedra principal do ângulo, todos os verdadeiros espíritas e sobretudo médiuns sinceros e humildes, servireis para a construção desse edifício, trazendo cada um a sua pedra. E podereis, espalhando de mais em mais ao derredor de vós, a luz que fordes obtendo, ligar também e desligar na terra, e o Senhor ligará e desligará no céu. Já vos dissemos em que sentido deveis tomar estas palavras. Elas não significam que o homem, pecador e sempre culpado, possa absolver ou condenar, proferindo na terra sentenças das quais não haja apelação, nem mesmo para Deus. Significam apenas que, conservando a integridade da alma e do coração, obtendo sempre e cada vez mais as luzes dos bons espíritos, vos tornareis cada vez também mais aptos a julgar das coisas da terra e das coisas do céu, a dirigir os vossos irmãos pelo bom caminho e a distinguir com segurança os que se desviam e os que marcham fiéis. É preciso vos expliquemos e façamos compreender aos homens em espírito e em verdade as palavras de Jesus, cujo pensamento e sentido a Igreja humana desfigurou, falseou completamente. Assim é que no versículo 18 do capítulo 16 da narrativa de Mateus podemos ler: E eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estas palavras de Jesus, particularmente dirigidas a Pedro, constituíram o ponto de partida do erro tão largamente aceito da infalibilidade do Papa, dito o sucessor daquele apóstolo, assim como da organização clerical, mas não do culto, que teve por base a emblemática ceia pascal. Pedro, espírito adiantado e devotado, além disso excelente instrumento mediúnico, era preciso que fosse assim. Pedro dispunha, por ser da vontade de Jesus e graças aos espíritos superiores que o assistiam, de uma perspicácia que não podeis avaliar com exatidão. Seu olhar penetrante descia ao fundo das consciências, sondava os mais íntimos pensamentos. Não é certo que, ao dar começo à sua missão, ele se achava em comunicação com os emissários divinos? Ora, dotado de tal faculdade, ao seu alcance estava ligar e desligar na terra, pois que não fazia mais do que pronunciar em voz humana os decretos que espiriticamente lhe eram revelados. Mas depois dele, quantos Pedros já se contaram entre os que se hão intitulado seus sucessores? A Igreja do Cristo, em sua origem, foi a reunião dos fiéis escolhidos por Pedro e os outros apóstolos, que tinham consciência da superioridade do primeiro e trabalhavam quase sempre de acordo com seus conselhos e sob a sua direção no tocante à difusão da Boa Nova. Constituíam aquela igreja os sinceros e verdadeiros crentes, judeus ou gentios, que aceitavam a lei de amor que o Mestre viera pregar aos homens. Dizemos judeus e gentios porque todo aquele que sinceramente crê no seu Deus e se esforça por cumprir a lei de amor faz parte da Igreja do Cristo. Qualquer que seja o terreno que forneça a pedra, esta virá reunir-se ao monumento. A Igreja do Cristo é o conjunto dos filhos do Senhor, filhos submissos e zelosos que se reúnem pelo pensamento quando não o podem fazer de fato. Ela não está nos templos que os homens edificam,
nos quais, segundo o dizer do apóstolo Paulo, Deus não habita. Pertence à Igreja do Cristo aquele que, qualquer que seja o culto exterior que a reencarnação o tenha submetido, trabalha com todas as suas forças por obedecer constante, séria e porfiadamente à lei divina, praticando o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, procedendo sempre para com os outros em todas as circunstâncias, pelo pensamento, pela palavra e pelos atos, como quereria que para consigo os outros procedessem. Sim, da Igreja do Cristo fazem parte todos os que se submetem à lei divina, escrita no livro que no coração de cada um se acha depositado. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Bom, estamos de volta depois dessa leitura, mais uma grande leitura feita por Paulo de Moraes do livro Revelação da Revelação, que nos fora trazido por Jean Baptiste Rustin. Um livro que está realmente, literalmente quebrando a crosta tão grossa que tinha sobre o entendimento das passagens de Jesus. Assim, há muitas pessoas que interpretam do jeito dela. Porque eu acredito ser assim, porque ele quis dizer isso. E aí cria tantas discórdias em cima dos ensinamentos de Cristo. Aí vem esse amigo e vai entrevistar os próprios evangelistas para saber deles o que Jesus quer dizer com aquela passagem, com aquele exemplo dado. Por isso que esse livro é tão rico e por isso que o nome é Revelação da Revelação, revelando a revelação de Jesus. Então, olha, eu insisto com vocês, estudem. A riqueza que esses 4 livros trazem é muito grande, muito grande mesmo. Isso nos dá uma força impressionante. É uma pena que o programa agora é mais curto. Queria ter mais tempo para falar com vocês desses 2 temas. Alegria com responsabilidade. Carnaval sem exagero. Carnaval de uma forma espiritual. Tá certo? Carnaval na visão espiritual. Mas vamos ter aí esse tema abordado nos outros programas também, tá bom? Então agradeço a você aí pela sintonia e desejo que esse domingo seja de muita alegria verdadeira junto aos teus, junto àqueles que você ama e àqueles que realmente amam você, tá bom? Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve nossa Mãe Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.